Olá, boa tarde. Janine, a Lívia também entrou, sejam bem-vindas. Boa tarde. Simone também entrou. Cristiano, seja bem-vindo. Luana, querida, boa tarde. Sim, meu amor. Eu sei que é você, sim. Eu vi aí a sua carinha e já te reconheci. Um beijo pra você. Sandra Luna, também minha aluninha querida. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos, né? Anselmo também entrou. Boa tarde, Cristiano Luiz. Muito bacana. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal. Tudo bom, Anselmo? Um beijo grande para você. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos e aí a gente já começa, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre a edificação saudável, né? Mais especificamente sobre a casa da gente, né? O quanto a gente pode ter de insights aí para a gente entender um pouco a nossa casa, para a gente transformar ela cada vez mais num ambiente saudável para a gente e para a família. Edilma também entrou, Kate também entrou, sejam bem-vindas. Marcel, obrigada, Sandra, sua linda, saudade também, minha aluninha querida. Luíde também, seja bem-vindo. Só mais um minutinho e a gente já começa. Deixa o pessoal continuar chegando. E a gente já inicia aí a nossa tarde. Travou? Edilma, vocês estão me vendo? Sim, tá todo mundo me ouvindo? Edilma falou que travou. A Renata também entrou, arquiteta, seja bem-vinda. Vocês estão me vendo bem? Ah, legal, bacana, ótimo. Normal, Janine falou, ok, ótimo. Sandra também, perfeito. Bom, então, acho que a gente já pode começar, né? A Adriana entrou também, seja bem-vinda, Adriana. Vamos lá. Então, nós estamos aqui no IG do Senac Lapatito. Para quem não me conhece, eu sou Elaine Alberico, eu sou arquiteta, designer de interiores, também ministro alguns cursos livres lá no Senac. E hoje, participando dessa série de lives tão incríveis aí que o Senac tem propiciado para as pessoas e para a gente também, né, profissionais da área, hoje a gente vai falar especificamente sobre a edificação saudável, que é o que eu prezo muito nos meus projetos no escritório, né? E o que eu passo também para os meus alunos.
O que seria a edificação saudável, né? Mais especificamente hoje, na verdade esse conceito a gente acaba englobando ele para toda a área comercial e residencial, para qualquer tipo de edificação. Mas hoje em específico a gente vai falar um pouco mais sobre a casa. Até pelo momento que vivemos, né, onde participamos mais da nossa casa, observamos mais ela, todos os detalhes, sentimos emoções, né, positivas e negativas. Então eu escolhi esse viés residencial para a gente poder observar mais com clareza aí e transformar esse espaço onde a gente vive em ferramentas de evolução, né? Eu acho que o espaço ele propicia isso. Chantelle entrou também, seja bem-vinda. O espaço ele propicia isso. E aí, se a gente voltar lá atrás, né, na época de Bauhaus, né, das escolas modernistas, já se falava nisso, sobre arquitetura orgânica. Então, o que seria essa arquitetura orgânica? Seria os espaços como um organismo vivo, aonde a prioridade é o usuário, o ser humano que lá vai interagir. E da mesma forma que nós interagimos com o ambiente também interage com a gente. Por isso, esse termo arquitetura orgânica. E aí, existem alguns elementos e ferramentas que, às vezes, sem a gente perceber, influenciam no nosso modo de agir ou de pensar dentro desses espaços. E de que forma? Então, podemos falar, fiz um roteirinho aqui, como uma boa professora, né? E aí eu vou seguindo aqui o roteirinho para não me perder. Então, de que forma nós criamos e interagimos com a nossa casa, por exemplo? Vamos dizer da nossa casa e nosso espaço onde a gente vive, o nosso lar. Primordialmente, nós captamos o local, né? Trazemos essas vivências para o nosso ser através dos nossos 5 sentidos, né? E tudo que eu vou falar, ele tem um pouco a ver com a neuroarquitetura, com a própria arquitetura e design e também com o Feng Shui, tá? E, vamos dizer assim, ampliar um pouco mais com a física quântica. Mas vamos entender do início. Em primeiro lugar, nós interagimos nesse espaço através dos 5 sentidos, das sensações que os nossos 5 sentidos trazem para a gente. Quais são os 5 sentidos? Visão, né? A audição, olfato, tato e paladar. Através dos 5 sentidos, trazemos sensações para o nosso organismo, para o nosso ser. Essas sensações trazem emoções. As emoções, elas são produzidas no nosso organismo de forma inconsciente, involuntária. E depois das emoções, nós temos emoação, nós temos as ações através dos sentimentos que essas emoções estão nos trazendo. Ora, que podem ser positivas e podem ser negativas. Então, e ainda depende muito do ser que está interagindo, né? Porque somos seres únicos. Então, se a gente imaginar que, de repente, se eu olhar para um animal qualquer, aquele animal me traz uma sensação de alegria ou de contemplação, para uma outra pessoa, eu olhar para aquele animal, eu capto uma sensação e trago uma emoção, de repente, de pânico, né? Tem pessoas que têm pânico a determinados insetos e para outras pessoas aquilo é insignificante. Então, é muito pessoal, é muito de ser para ser. Mas, teoricamente, seria esse o processo. Entramos num ambiente, captamos através dos sentidos as sensações que nos trazem emoções e que nos levam à ação, que eu diria aí, através da física quântica, o materializar. Então, seria basicamente isso. Entendendo que 5% das nossas ações, elas vêm da nossa forma consciente de pensamentos. E 95% de uma forma inconsciente, através do subconsciente, sim, né? Então, imagina o quanto a gente produz à nossa volta sem estar percebendo.
E por isso que vem aí os termos de a casa saudável, a casa sensorial, projeto sensorial, projetos de harmonização, daí que vem esses termos. Por quê? Porque, particularmente eu, quando eu trabalho com um projeto de Feng Shui, e o cliente me entrega a planta dele, só pela própria planta, a disposição dos móveis ou fachada, enfim, eu já consigo fazer uma análise pontual do que aquela pessoa está produzindo de atividades, né? De emoção, depois da emoção, a ação. E aí é que a gente consegue propiciar as ferramentas, as alterações naquele projeto, para que as novas ferramentas gerem novas sensações e novas ações para aquela pessoa. Né? Ditaria ainda aí de um processo evolutivo. E é muito bacana. Então não é adivinhação, não é místico, não é nada disso. A ciência, graças a Deus, vem aí potencializar isso e confirmar, né, para os mais céticos, tudo isso que eu tô falando para vocês. Existem equipamentos, só para vocês terem uma ideia, que medem as vibrações. Então, é muito interessante a gente observar essas tabelas, que os padrões de emoções mais altas têm vibrações maiores, né? Um exemplo aqui, eu peguei até na tabelinha aqui para vocês olharem, só para vocês entenderem, né? Uma vibração de alegria, por exemplo, ela tem em torno de 540 Hz. Essas vibrações, elas são medidas em Hertz, né? Megahertz, enfim, por aí vai. Então, uma vibração, se a gente for olhar na escala de Hawkins, né? De alegria, de amor, por exemplo, tem 500 Hz. Uma vibração de culpa, por exemplo, de vergonha, de medo, ela tá de 50 Hz para baixo. E aí a gente vê também essa medição na natureza. Existem algumas plantas, né? Eu trabalho com óleos essenciais também, então algumas plantas que têm uma vibração muito alta, por exemplo, a rosa. A rosa ela tem uma vibração de em torno de 320 MHz. O ser humano ele vibra em torno aí de 60 Hz, um ser humano saudável. Então, vocês imaginam como essas frequências estão sendo materializadas ao nosso redor e mais especificamente na nossa casa, que é o tema de hoje. Em tudo, claro, mas na nossa casa, no tema de hoje. Então, vamos lá. A gente já entendeu que a gente tem lá os 5 sentidos, que a gente materializa isso ao nosso redor e que a gente pode estar se beneficiando do que a gente tem materializado na nossa casa ou não, né? Podem ser emoções negativas e a gente está materializando isso de uma forma inconsciente e nem está percebendo. Quando a gente cria uma ferramenta positiva, a gente pode, né, começar a trabalhar, né, subir o padrão vibracional para que a nossa evolução aconteça. E essa é a proposta, por exemplo, da neuroarquitetura, do Feng Shui, da biofilia. Biofilia é o estudo de quanto a natureza traz de benefícios desde a época lá pré-histórica, de aconchego, de bem-estar, de retorno à mãe natureza, né? Quanto isso beneficia o ser humano até de uma forma física, né? Saúde física. E aí eu diria mais ainda saúde vibracional, saúde física, mental e emocional. Então, da mesma forma que a gente produz, o ambiente também pode produzir e interferir na nossa vida também. Então, por isso que o tema de hoje, a gente vai dar algumas diretrizes para que você observe aí na tua casa o que você tem produzido e o que você pode mudar para inverter essas sensações, né? Porque o objetivo é que você tenha uma casa saudável. E quando a gente fala casa saudável, edifício saudável, não só, né, aquela matéria, né, aquele espaço de paredes, laje e piso, mas a nossa casa interna, porque o objetivo é esse, né, que vivamos de uma forma mais saudável possível. Ora, entendendo isso, a gente vai aí se questionar. Como está a nossa casa hoje? Quais são as sensações que temos na nossa casa? Sensações de tranquilidade, sensações de bem-estar, sensações de conforto.
de paz interior, de união, de harmonia, ou não? Ao contrário, eu tenho na minha casa sensações de pânico, eu tenho sensações de medo, eu tenho problemas respiratórios, eu tenho insônia, que é um dos itens aí que as pessoas mais comentam, principalmente quando a gente vai propor esse tipo de projeto mais abrangente, né? Mais holístico, né? Que trabalha aí o ser humano de todas as vertentes, em todos os caminhos. A insônia é uma delas, né? Tem pessoas agora, principalmente na pandemia, que se veem em casa de uma forma muito ruim, muito negativa. Então, é muito comum agora a gente receber projetos de pessoas dizendo: não aguento ficar dentro da minha casa, eu não consigo. O quanto isso teria que ser o inverso, né? E aí, quais seriam esses elementos? É óbvio que em uma hora a gente não vai conseguir falar muita coisa, mas eu pontuei alguns elementos práticos e simples, para que vocês comecem a dar esse start aí na mente de vocês e começar a transformar isso, transmutar isso em benefício em prol de todos os que habitam aí na casa de vocês. Bom, então vamos começar com os itens. Primeiro item que eu marquei aqui seria a questão da organização de tudo. A organização dos móveis, a organização dos objetos, de tudo, a circulação. Como que é a sua casa hoje? Será que ela tem vãos adequados para que você circule de uma forma agradável, que você passeie pela tua casa, né? Observando tudo que você já produziu ali? Ou será que é aquela casa, Marco, meu querido, chegou também Luciana, Fonseca, Thaís, Cida, minha mãe, que não pode faltar aí nas minhas lives, né? Um beijo, seus lindos, Marco, saudade. Então, como que será o movimento da nossa casa? Será que é uma casa atravancada? Será que é uma casa com muitos móveis, com excesso de móveis? E aí, quando eu falo excesso de móveis, eu estou linkando isso para um lado prejudicial. O lado em que você não consegue passar direito. O lado, Milton, é que eu não reconheci, né, Milton? Tá como Fonseca. Um prazer ter você aqui também. Seja bem-vindo. Será que eu circulo pela minha casa de forma harmoniosa ou será que eu fico batendo nas coisas? Quebrando as coisas, empurrando as coisas? Isso gera um desgaste inconsciente muito grande, né? Porque gera a sensação de agonia, de você não conseguir estar livre e curtindo a tua casa. Você passa por um lugar, esbarra numa coisa, cai a outra. Empurra aqui, empurra lá para poder passar num lugar e entrar, por exemplo, numa sala. Então, eu diria aí da organização, um dos primeiros itens para a gente observar se a nossa casa está saudável. E quando a gente fala em organização... obrigada, Milton. Prazer é todo meu ter você aqui. Ó, o Giba falando. Giba, também seja bem-vindo. O Giba tá falando, eu quebro e bato, Elaine. É pequeno. Giba, a grande maioria das pessoas hoje, elas já estão buscando espaços menores, né, para morar. E aí, antigamente a gente tinha a questão do luxo, né, das edificações, eram casas imensas, mansões, que a gente ditava de mansões, casas enormes, né? Hoje em dia o luxo não é mais isso, né? As grandes construtoras, elas já têm isso em mente, de que o luxo são os espaços reduzidos, mas com todos esses itens que eu tô falando agora, que são os de bem-estar. Então, dá sim, mesmo em ambiente pequeno, pra gente não bater em tudo e sair quebrando tudo, né? E para isso, a gente tem que observar, em primeiro lugar, quais são as reais necessidades que a gente tem naquele espaço. Isso tem muito a ver com a questão do acúmulo de coisas. E quando a gente fala do mental, a gente tem o link da escassez. Será que eu acumulo tantas coisas? Qual o motivo de eu acumular tantas coisas? Será que tudo que eu tenho no meu espaço eu uso? Ó, o Marco tá falando, aqui é grande, bastante espaço, com certeza, né, Marco? Aliás, a gente fez uma readequação linda aí no seu espaço, você é maravilhoso. E aí, será que tudo que eu tenho no meu espaço,
como o Giba falou, eu tenho tantas coisas que eu bato em tudo. Será que tudo eu uso? Será que tudo tem uma função? Ou será que eu estou acumulando coisas sem propósito? E o por que tá ali aquela peça que eu estou acumulando sem propósito, né? Então, já parte aí um momento de reflexão, que aí a gente dita da questão do destralhe, né? Eu sempre começo um projeto de casa saudável, Corró entrou também, seja bem-vindo. Um projeto de casa saudável, eu sempre começo pelo item chamado destralhe. Aí o cliente fala, nossa, mas que palavra é essa, Elaine? Destralhe. É realmente a pessoa olhar para aquele ambiente, para a casa dela. Olha, a Adriana falando, nossa, faz uma semana que estou reformando o quarto e reduzindo para 1/3 tudo que tenho. E isso, Adriana, dá uma leveza, né? E aí, tudo isso você pode ou doar, ou se é lixo, você pode descartar, ou você pode reformular, dar uma nova função, né? O Marco tá aí para dizer pra gente, porque ele trabalha com material reciclado, obras incríveis, né? Então a gente pode dar um novo significado. Olha, a Thaís está falando, minha casa é muito pequena, então não acumulo nada. Ótimo, Thaís. É isso mesmo. Por quê? Porque fica também aquela energia, quando a gente fala em física quântica, aquela energia acumulada, aquela energia que não serve para nada. Não tá te acrescentando em nada, muito pelo contrário, né? Como o Giba comentou aí, tá batendo nas coisas, tá gerando um desgaste, tá criando, às vezes, um problema físico, né? Então, primeiro lugar, destralhe, é a gente abrir espaço para o novo, né? Isso no subconsciente também, não dito nem de física quântica, de subconsciente. De eu abrir, tirar coisas que eu não uso mais, doar ou ressignificar, né? Eu sempre dou um exemplo, que eu de tempos em tempos eu faço isso na minha casa, né? Aliás, muito frequentemente, com meu filho já desde pequeno, eu já acostumei ele fazer isso. Então, de tempos em tempos ele chega pra mim e fala, mãe, esse carrinho aqui não serve mais, não brinco mais. Vou dar pra, sei lá, pro priminho dele, pro Cauê ou pra outra criança, enfim. Por quê? Porque a gente cria o hábito de renovação também, né? E isso é muito importante para o nosso subconsciente. Fora isso, as coisas acumuladas, elas geram um estresse que tiram a concentração. Principalmente quando a gente fala em home office, né? Muitas pessoas trabalhando em casa, aquela mesa, né, de jantar cheia, entulhada de coisas, e aí você ainda vai trabalhar para naquela mesa de jantar, porque às vezes é a única opção que você tem. Você não consegue se concentrar, porque você empurra uma coisa para lá, põe o computador para cá, uma caneta cai, aí a xícara vira e tem não. Impossível, né? Isso aí nem precisa a gente ir muito longe, essas sensações já vêm aí à tona só da gente estar comentando. Ó, o Corró tá falando. Aqui em casa também gostamos de espaço para andar sem bater em nada. Já visitei apartamento de amigo que tinha que pular o puff para andar na sala, com certeza. E aí, quando a gente fala em sala, então já vamos entrar, vamos já então respondendo participando, né, desses questionamentos de vocês, e eu já vou entrando em outros itens, porque são, às vezes a gente olha e já acabou a live e a gente tem tanto para falar, né? Então, com esse depoimento do Corró, eu já falaria mais uma coisa. A questão das salas, quando a gente olha uma sala... Ó, a Kátia falando, sim, e uso dos mobiliários que às vezes tem caráter afetivo e não se adequa ao espaço. Ótimo, a gente já vai falar disso também, Kátia. Então, essa questão da sala, por exemplo, essa sala muito fechada, a sala, ela é um ambiente da nossa parte da sociabilidade, do quanto a gente recebe o mundo para dentro da casa. Quando a gente observa essa sala muito fechada, como o Corró disse aí que foi na casa do amigo dele, teve que pular um móvel para entrar dentro da parte social da casa dessa pessoa, então o que diz do subconsciente dessa pessoa? É muito claro, né? Normalmente é uma pessoa que tem poucos amigos, é uma pessoa que às vezes não gosta muito de receber pessoas na casa dela. Por quê? Porque ela fechou. A área social dela está completamente fechada. Às vezes ela até gosta, mas por algum problema emocional, ela fechou, ela travancou. Às vezes ela até reclama, às vezes a gente faz lá o briefing, né, que é o programa de necessidades com o cliente, antes da gente começar um projeto de casa saudável, e aí o cliente fala, eu queria tanto, né, que os meus filhos recebessem os amigos, mas os amigos não querem vir aqui em casa, será que tem alguma coisa aqui em casa? E aí, pá, a gente olha lá o layout da sala, a sala completamente atravancada, fechada para o externo, de uma forma
inconsciente, a pessoa fechou aquela regiãozinha do coração dela. Vamos falar coração, né? Mas tá tudo aqui no cérebro, né? Tá tudo na mente. Então, foi bacana aí falar sobre isso. Aí, essa observação da Kati é muito interessante, a questão também do caráter afetivo, né, Kati? Tem objetos que realmente eles não têm muito a ver com com as tuas memórias positivas. Quando a gente fala em casa afetiva, tá muito em alta a gente falar aí. Ó, o Corro falou que é perfeito, isso aí, né, Corro? A gente tem ouvido muito falar em casa afetiva, design afetivo, objeto afetivo, memória afetiva, né? Que aí a gente tem que ter um cuidado muito grande nisso. Por quê? Porque às vezes aquela peça, aquele objeto, né? Ele tem sim uma memória afetiva negativa. Então, a gente, em primeiro lugar, a gente tem que olhar para nossa casa. Eu diria assim que o primeiro passo que a gente tem que fazer quando a gente fala em casa saudável, projeto saudável, é a gente montar um roteiro, um caminho por nossa casa. Será que vocês já fizeram isso? Ó, o Marco falando, desapega daquilo que não te faz bem. O Marco é super prático, né, Marco? É isso mesmo. Vocês já tentaram fazer um caminho afetivo na casa de vocês? Pode ser pequena, pode ser um cômodo. Entrando pela porta principal, diria, vamos começar lá de fora. Entorno. Será que para chegar na minha casa, que emoções que eu levo para minha casa através dos meus sentidos? O que eu estou captando da minha visão, do meu olfato, da minha audição? O que eu estou captando desse entorno? Como eu estou chegando em casa? O que eu estou levando de emoção para ter ação dentro da minha casa? Porque a ação vai bater e vai voltar, né? Tudo que a gente emana, reverbera novamente pra gente, né? Então, como que será esse caminho que eu estou fazendo até chegar em casa? Será que tem flores e frutos e plantas? Ou será que tem pessoas passando necessidades, doentes, tristes, crianças na extrema pobreza? Que, claro, se a gente pode ajudar, ótimo, mas e se a gente não tem condições ali naquele momento? Será que aquela angústia não vai para dentro da nossa casa? Ou às vezes é um ambiente de lixo, né? De muito lixo, de entulhos, cemitérios que já tem essa vibração alta da tristeza. Será que a gente não consegue mudar o caminho um pouquinho, desviar um pouquinho? Ou se nesse caminho não dá para colocar uma música, né? E dar uma abstraída para que a gente não foque, né? Que a gente não traga essas sensações para dentro de casa. E aí, ok, né? Entrei dentro de casa. Que caminho? Vamos fazer esse caminho afetivo pelos nossos espaços. Olhar para aquelas peças e observar que sensações elas estão trazendo para a gente. Porque com certeza elas vão ter um resultado para a gente, positivo ou negativo. E aí, voltando, linkando com o design afetivo, é muito comum, mas eu coloquei, será que é bacana eu colocar uma peça que me lembra a infância no período tal, né? Se é, por exemplo, um período feliz, ótimo. Agora, se é um período negativo, péssimo, né? Então, é importante que a gente olhe para aquilo, para aquele quadro, por exemplo. Às vezes a gente tem um quadro, né, que a gente ganhou de um amigo X. Aí o amigo deu esse quadro e você quer ter aquele quadro na parede porque não quer chatear o amigo. O Marco tá falando óculos escuros, música e vai. Isso mesmo, ótimo, porque às vezes a gente não tem nenhum caminho para desviar. Mas às vezes a gente colocou lá aquele quadro na parede, o quadro tem uma imagem que não te traz uma sensação bacana. Esses dias uma amiga minha, ela ganhou uma gravura de uma pessoa super bacana, que pinta, enfim, e assim, com muito carinho, deu aquela peça para ela. E aí ela me ligou desesperada, ela falou, Elaine, eu ganhei essa peça, mas eu não consigo colocar ela na minha casa, o que eu faço? Né? Eu olho para essa peça e me traz umas sensações tal, 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 tal. Eu coloco, né, porque é uma peça tão bacana e que veio não sei da onde, que tal pessoa que, né, que executou. E aí eu dei a resposta para ela, pergunta para você mesmo, né? O que aquilo te traz? Não adianta ter todo esse pacotão se o principal, que são as emoções que trazem para você, não são positivas. Então,
O que você faz com essa peça que é tão maravilhosa, que não é para você maravilhosa, doa para alguém. Faz um bem para alguém que se sinta bem com essa peça, né? Então, é bacana a gente observar tudo isso, tá bom? Então, vamos seguir. Então, falamos de organização, móveis, já linkamos aí um pouco com a sala, com a organização dos móveis. Um outro item, doa, o Marco tá falando, com certeza, né? Eu acho que dá pra gente fazer um pacotinho, né? Quando a gente vai fazer esses descartes, um pouco a gente doa, o que dá, né? Em perfeito estado, doa, outra a gente pode ir pro lixo, as coisas que não servem mais. Outras a gente pode ressignificar e outras a gente pode vender também, né? Você pode vender para você se capitalizar, para você comprar novas coisas, isso também é super válido. Então, o outro item que eu poderia falar também de casa saudável seria a questão da limpeza da nossa casa. A Kátia está falando aqui. E quando os objetos não são seus, como trabalhar com isso? No caso, o que eu tô entendendo aqui, Kátia, é que de repente você tem aí uma família, né? A família, e aí de repente um filho tem uma peça que ele curte muito, mas você não curte tanto. Eu imagino que seja isso, depois você me confirma, tá? Então é importante quando é alguma coisa muito particular que a gente entre num consenso, né? Para que essa peça vá então para aquele espaço privado da pessoa, né? No quarto dela, né? Num espaço ou numa sala que ela mais fica. Mas nos espaços comuns que todas as pessoas vão interagir, o restante da família, é importante que todos curtam praticamente tudo, né? Agora, também tem aquela balança, você não precisa amar de paixão aquele item, né? Você observa, se aquilo para você é indiferente, se você não gosta, mas é indiferente, mas seu filho curte tanto, aí existe a balança. Agora, se é uma coisa que te desgasta, por exemplo, uma foto de uma pessoa falecida, que para um traz muita emoção positiva e muita ação, muita atividade, é uma pessoa que te traz segurança para você, para as suas ações, ótimo, mas para o outro te traz melancolia, tristeza, a pessoa começa a chorar, então isso tem que ir para um ambiente privado da pessoa, né? Então, eu falo que arquiteto, além de a gente projetar, a gente é um pouco psicólogo, né? Às vezes o cliente, ele espera que tenha uma pessoa imparcial para que possa fazer essa distribuição. Então, é muito comum, né? Lá no programa de necessidades, o cliente, olha lá, meus pais, a Kátia falando, então você como filha, né? E os seus pais, né? Então é importante que tenha essa balança. E conversar, né? De falar, pai, isso daí pra mim não é tão legal, né? Isso tá me trazendo angústia, né? Isso não tá me trazendo algo positivo. Eu acho que vale essa compreensão também em ambas as partes, pra gente buscar realmente uma casa saudável, pensando numa casa não na parte física, mas a questão do lar, né? Do lar. Então vamos lá. Então aí a questão da limpeza, falando da limpeza. Então, tudo bem, ótimo. A gente já sabe que a gente tem que, né, ter lá a nossa casa limpa, dentro das nossas possibilidades e tudo mais. Mas eu daria um plus a mais, pensando em casa saudável. Como eu limpo a minha casa? Né? A gente tem aí já grandes médicos falando sobre o quanto alguns produtos de limpeza, diria a maioria, trazem de toxicidade para o nosso organismo, parte física falando. Né? Tem alguns médicos ainda que, né, arriscam dizer que a nossa casa é um dos ambientes mais tóxicos que nós participamos. Por quê? Porque a casa é o local onde mais a gente fica. Né? Pensando aí no tempo de sono, né? Não falo nem de trabalho, mas de sono. Então é a casa um dos ambientes que mais a gente interage. E aí quando a gente coloca em casa produtos com muita toxicidade e a gente inala isso, com certeza a gente tem problemas de saúde. Então é importante também que a gente avalie quais produtos que a gente está fazendo a limpeza da nossa casa, certo? Antigamente eu não tinha a menor consciência disso. Então, para mim, quanto mais cheirosa a minha casa estivesse, era melhor. Então, eu ia lá no mercado e ia pegando tudo que eu achava na frente. Que tivesse cheiro, quanto mais forte o cheiro, mais química tem, né? Quando eu tive consciência disso, eu comecei a olhar o rótulo do produto de limpeza. E aí eu comecei a observar que tinham
uma imensidão de nomes que eu mal conhecia. E aí ia lá, olhava no Google e olhava os problemas que isso poderia trazer para a saúde. Então, ó, Thaís falando aqui, eu sou assim, amo cheiros, mas a gente tem que tomar um cuidado imenso, Thaís, né? O que tem nesse cheiro. Eu sempre falo que tem uma diferença entre os óleos essenciais e os aromas, né? As essências. Tem muitos produtos de limpeza que usam óleos essenciais em sua composição e produtos naturais. Graças a Deus, hoje a gente pode ir lá no mercado, né? E lá na prateleira, normalmente eles estão lá, ainda é uma minoria, mas já existem produtos assim, que você olha lá no rótulo e tem 2, 3 itens só e você conhece todos eles. E tem cheirinho bacana também, tá, Thaís? Ó, Adriana falando, e tem quem mistura os produtos, que ainda é pior. Ó, o que eu fazia. É isso aí mesmo, Adriana. Eu fazia isso. Eu misturava, ai, vai dar cheiro disso, vai fazer aquilo, e eu fazia uma bomba, né? Essa é a grande real. E quando caiu na minha consciência, assim, comecei a entender isso melhor e avaliar também dos meus clientes problemas de rinite, sinusite, enxaqueca, alergia, bom, e por aí vai, né? Ó, o Corró falando, em casa evitamos todo e qualquer tipo de cheiros, não gostamos muito não. Sim, né? A gente tem que avaliar, né? A Renata falando, os óleos essenciais são maravilhosos para muitas coisas, e se vier de um produtor de confiança, então melhor ainda, né? Com certeza, né, Renata? Tem que ter também, a gente tem que saber a procedência de tudo isso. E aí, pegando esse gancho da Renata, eu gosto muito de usar os óleos essenciais para criar os próprios produtos de limpeza. Então, isso é incrível, porque eles têm uma potência gigante de limpeza, não é só o cheirinho gostoso. Ele está limpando, ele está desinfectando o local. E isso é o mais importante, com os elementos que o próprio Criador deu pra gente de graça, né? Da natureza, com as plantas, né? Ó, a Laura falando, oi, Laurita, seja bem-vinda. Eu sou uma das que mistura tudo com cândida, né? Depende do que você mistura, né, Laura? Agora eu acho que você vai ter uma consciência maior. A Beli tá falando, aqui eu também evito muitos cheiros, prefiro produtos que não tenham cheiro e depois usar um óleo essencial. Maravilha, Belizara, maravilha, porque a gente está trabalhando também eliminando bactérias e vírus, né? Potenciais que podem estar ali nas superfícies. Então, perfeito, né? E ainda trazendo um potencial de saúde física, mental, vibracional e emocional que a natureza traz pra gente. Então, ótimo. Então, a gente observar os produtos de limpeza que a gente usa na nossa casa, faz da nossa casa um ambiente saudável ou não, ok? Indo um pouquinho mais além, já tocando, eu ia falar mais pra frente, mas vamos já tocar no assunto agora para eu não perder o gancho. Não só os produtos de limpeza trazem toxicidade para o ambiente, como os revestimentos, como o que eu tenho, os móveis, com a matéria-prima que é feita, os móveis da nossa casa. Olha que interessante. As pedras, a procedência desses granitos que a gente tem na nossa casa. Então, essas toxinas, elas estão impregnadas também no processo produtivo desses materiais e revestimentos. Então, quando a gente, enquanto arquitetos e designers, vamos especificar isso para o nosso cliente, é importante a gente saber também quais são as certificações de saúde e de sustentabilidade e tudo mais, como isso é produzido, antes de especificar na casa do cliente, porque isso também libera toxina e que deixa um ambiente sem saúde. Olha que interessante, tá? Então, madeiras com uma procedência, processos produtivos nessas madeiras e colas e solventes, tintas, né? E tantos outros materiais. Deixa eu ver aqui. É isso. Deixa eu ver. Sim, então, pegando esse link da Renata, né? Produtores de confiança. Né? Qual é o caminho? Será que a gente tem aí uma observação mais crítica das coisas que a gente está colocando dentro da nossa casa? O Anselmo falando, nossa, tintas é algo muito delicado e algumas vezes perigoso mesmo. Muito bom, Anselmo. E aí eu dou sempre uma dica para vocês. Eu não sou profissional da área.
eu quero... Eu não sou arquiteto, não sou designer, eu só tenho uma casa e eu quero que ela seja saudável. E aí, quando a gente tem esse start, né, na mente, as pessoas querem o melhor para elas e para a família delas. Então, eu daria de dica, uma dica muito simples, tá? Quando você for comprar, no caso aí, vamos dar o caso do Anselmo aí, quando você for comprar tintas, por exemplo, os grandes fornecedores já têm uma linha certificada, tá? Como saudável, né? Existem certificações para isso. Então, os grandes fornecedores de todos esses itens que nós comentamos já têm linhas. A nossa vontade, né, para o futuro é que a linha inteira da empresa seja saudável, nesse nível que nós estamos falando de, né, de não passar toxinas para as pessoas que interagem com esses materiais. Mas infelizmente ainda não é assim. Então, por exemplo, a tinta, se você for numa grande empresa, não vou citar nomes, mas as mais tops, elas já têm lá na prateleira nessas prateleiras dos home centers, grandes home centers, uma área para tintas, no caso aí, certificadas, que promovem a saúde no local, que não eliminam toxinas no uso, tá? Então, uma dica para vocês estarem atentos e exigirem, às vezes, do próprio fornecedor a procedência. Isso vocês também podem fazer e também os fornecedores são obrigados a dizer isso para vocês, ok? Se ele se omitir, com certeza tem muita toxina impregnada aí no processo produtivo deles, tá bom? Então, legal, bacana. Então, vamos em frente. Um outro item incrível, né? Que eu falo muito aí, quem me acompanha, acho que já tá saturado de ouvir falar, mas eu falo e falo, porque eu sou uma apaixonada por esse item e ele é tão comprovado e cada vez muito mais comprovações do quanto isso traz de benefício para nossa casa saudável. Quando eu falo casa saudável, é o externo e o interno, que é a natureza. Né? Parece repetitivo, mas parece que as pessoas ainda também não assimilaram, né? As pessoas acham ainda muito a questão de demagogia, mas não tem nada de demagogia. Temos aí, né, a biofilia, né, que é o estudo e a comprovação do quanto a natureza, e não diria só as plantas, né, a natureza em si, todos os elementos naturais trazem de benefício para o nosso organismo, né, para nossa mente, o quanto tira estresse, o quanto melhora a nossa respiração, o quanto tira a toxina da nossa casa, o quanto, ó, a Beli falando, é pura energia, né, o Hamilton falando, é maravilhoso, todos suspeitos aí, né, porque todos são apaixonados também pela natureza. O quanto isso traz de benefício para a nossa vida num geral, de forma holística. Então, a biofilia, ela fala de todos esses itens naturais que promovem para a gente todos esses benefícios, né? A tal mãe natureza, e mãe mesmo, mãe mesmo. O Hamilton falou, e não se canse de falar, nunca, né? Eu vou, né, morrer falando da natureza, e cada vez eu tô mais embrenhada nisso. Então, vamos pontuar algumas coisas aí da natureza que nos beneficia e nos traz uma casa saudável. A Zelaine entrou também, se não entrar será ponto negativo, hein, Zelaine? Um beijo para você, bacana. Então, a primeira, falaria aí da ventilação natural. O quanto a nossa casa está aberta ao vento, a essa troca de ar tão importante, principalmente em tempos de pandemia. O quanto a gente faz essa troca de ar tóxico, às vezes de dentro de casa, para receber o externo, né? Bom para quem mora em regiões de árvores, né? Que tem muita planta, né? Que já tem aí um ar muito mais saudável. E isso mesmo, a Kate falando, é lembrar que o biofílico não é apenas colocar vasinho de planta dentro de casa, é muito mais, né, Kate? E aí a gente já está começando a falar aí pela ventilação, né? O Hamilton falando, esta tendência é muito forte no ramo de decoração, paisagismo e interiores. Eu acho que na vida, né, Hamilton? Para a vida, eu acho que em todas as áreas,
né? Em todas as áreas, eu acho que as pessoas já estão tendo essa consciência. E a minha irmã, por exemplo, ela é dentista e aí as pessoas entram com emoções muito alteradas dentro do consultório, né? Eu sou uma delas, né? Porque eu morro de medo de dentista, né? Eu entro em pânico, suando, né? E aí ela já usa a natureza, né? Ela gosta muito de usar a aromaterapia, a lavanda mais especificamente, para ir tranquilizando o paciente. Então, olha só o quanto ela está usando a natureza para trazer um benefício para ela enquanto profissional, para que ela seja mais centrada e também para os clientes, né, os pacientes dela, usufruindo disso e terem uma qualidade de vida melhor ali na cadeira de dentista. Então eu falo aí até mais amplo, né, para todas as profissões e que todas tenham caiam essa ficha. E aí então a gente tem essa questão do quanto temos de janelas e o quanto abrimos a janela da nossa casa. Tem gente que tem um monte de janela em casa e mal abre a janela. Eu sempre falo, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, seja frio, calor, chovendo, sol, é abrir a minha casa inteira. Às vezes meu filho fala, nossa, mas que ventania, vai que frio. Calma, deixa a gente respirar esse ar para depois a gente vai ir fechando os locais, né? E para quem vai construir, né, os profissionais da área, principalmente, que preservem isso, né, nas casas. Né, aumentem os vãos de ventilação natural para que essa troca de ar tóxico para o saudável aconteça, né? E também a relação de bem-estar, né? Como é muito forte, marcado na biofilia, comprovado. Tá? O Mauro entrou também. Isso mesmo, Mauro. Seja bem-vindo também. Prazer ter você aqui também. A questão da iluminação natural. O quanto... A Cátia falando, deixa a energia se renovar completamente, né? E aí a gente falando aí da iluminação natural. A iluminação natural também traz esse conforto visual, que nos traz a sensação de bem-estar, e principalmente a questão do quanto a gente precisa se beneficiar do sol. O quanto as pessoas hoje em dia têm falta de vitamina D. Com certeza aqui na live tem gente aí suplementando, não é? Porque não toma sol. Aí Dilma aqui falando, amo acordar e abrir todo o meu apartamento. É isso mesmo, né, Dilma? E ainda você que pratica tanta atividade física, quanto você deve se beneficiar aí do teu apartamento, né, Dilma? E Dilma é muito bacana e tem uma casa super saudável, né, Dilma? Ama planta também. Bacana. A Adriana tá falando aqui, no meu quarto não tem nem iluminação e nem ventilação natural. Adriana. E aí você vai precisar promover, né, esses aspectos de alguma outra forma, né? Uma delas, que seria bem bacana, são plantas, né? As pessoas têm muito preconceito de planta dentro do quarto. Ai, não pode, né? Vou morrer asfixiada, né? A planta vai tomar todo o meu ar. Mas não, isso é puro mito, tá, gente? Na verdade, eu acho que a única preocupação é a questão da toxicidade da planta. Dependendo da planta que você vai colocar dentro do teu quarto, seriam aquelas plantinhas que elas, quando pousa um bichinho nela, ela solta algum gás tóxico, que pode te prejudicar, mas ela tá soltando aquele gazinho, aquela toxina, para se proteger, né? Não quer dizer que você vai morrer por conta daquilo, tá? Mas pode te causar um incômodo, uma alergia, você começar a espirrar. Eu diria que talvez seja a Adriana falando quase uma caverna, né? Então você pode também colocar, você colocar aí as plantas, você pode colocar uma planta para dar uma renovação diária aí no teu quarto. E você pode trabalhar com as cores também, tá? Cores mais claras, que te deixem mais... que tragam mais vivacidade para esse espaço. Evitar cor mais escura. Porque a cor, ela também tem uma vibração, tá? A gente dita da psicologia das cores, mas também dita da parte vibracional. E de como E além disso, a neuroarquitetura ainda dita de qual a relação dessa cor no nosso mental, no nosso cérebro. Tá? Então eu diria para você abrir aí o teu quarto com as cores mais claras aí do teu gosto, coisas que
que façam sentido para você, tá bom? A Renata está dizendo aqui, acredito que a alergia causada por produtos químicos de limpeza e outros ainda é maior do que o causado pelas plantas, com certeza, né, Renata? E aí as pessoas passam a culpa para a planta, imagina, né? Muito pelo contrário, a quantidade de benefícios que as plantas têm, né? É muito interessante, esses dias eu vi uma tabela muito marcante para mim da questão das ondas eletromagnéticas. Porque também a gente fala disso numa casa saudável, o quanto essas ondas eletromagnéticas tão presentes hoje em dia aí na nossa casa estão prejudicando a nossa saúde em todos os aspectos. Da onde elas vêm? De tudo, né? Todos os nossos equipamentos, celular, tablet, televisão, micro-ondas e por aí vai. E ainda, além disso, existem pessoas... Sim, aí a Renata tá falando, só escolher a planta mais adequada e usufruir, com certeza, né? Coitadinhas delas, o Hamilton fala, né? Sobra para elas, né, Hamilton? Então, existem pessoas que moram em locais que são cercados com torres de alta tensão. Então, além das ondas eletromagnéticas internas, tem as externas chegando na casa. E isso já é comprovado também que traz doenças seríssimas, físicas e mentais para a pessoa, né? Ou para a família. Animais também. E aí eu vi essa tabela de comprovação científica de algumas plantas que têm um potencial muito maior de fazer essa transformação, de criar essa barreira dessas ondas eletromagnéticas que vêm prejudicar o ser humano. Tá? E uma delas, olha que interessante, uma delas que está no topo da lista, como a que mais faz esse trabalho, é o lírio da paz. Olha que interessante, gente. O lírio da paz é uma planta que a gente sempre especifica por vários motivos, né? Principalmente a gente pode especificar ela dentro de apartamento, né? O Anselmo e o Hamilton aí na live podem aí reforçar isso pra gente. É uma planta de meia sombra e sombra. Então, dá para a gente especificar ela aí dentro do apartamento ou ambientes mais fechados. É uma planta de baixa manutenção e de baixo custo, além de ser linda, né? O lírio da paz que tem aquela flor branca, ó, a Renata falando, eu tenho os dois, aê, isso aí, isso mesmo. Então, além dela ser linda, ter aquela flor branca, né, e ter aquela folhagem, mesmo quando ela não tá florida, né? A Laura falando aqui, adoro o lírio da paz, somos suspeitas, né, Laura? A Laura também adora a planta. E além da flor branca, a gente tem aquela folhagem dela, aquela verde escuro, meio brilhante. O quanto a gente pode compor ela na nossa decoração, né? O Anselmo validando aí, sim, são ótimas, vários benefícios, né? Anselmo maravilhoso. Sim, a Elaine falando, tem alguma planta que ajuda no sono? Eu diria, Elaine, a lavanda, né? A lavanda enquanto óleo essencial, né? Enquanto você pode usar ela na difusão com aqueles difusores aromáticos, né? Que criam aquela neblina, aquela névoa do óleo, do sangue da planta da lavanda. Aliás, milhões de benefícios que a lavanda tem, mas principalmente a questão da insônia. Principalmente a questão da insônia voltada aos sentimentos de baixa vibração, de tristeza, de autodepreciação, de medo, de angústia, tá? Que provocam, que podem, um dos sintomas da insônia. Então a lavanda, ela age, enquanto planta e no óleo essencial, ela age diretamente aí no sono, tá? Então, seria uma planta bacana aí pra gente ter uma qualidade no sono. A Edilma falando, lindo, eu tenho, né? Muito bacana. Então, é um conjunto de elementos, né? Naturais que trazem pra gente a casa saudável. Aqui o Hamilton falando, até mesmo quando colocamos em locais com sombra maior, podemos utilizar o lírio de folha marmorizada, que mesmo sem flor, sua folhagem é destacada, muito bem lembrado. Como é linda essa planta, né? Muito linda, Milton. Ótima dica aí pro pessoal, tá?
Muito bacana, porque só a folha já tem uma beleza muito bacana, né? Muito linda. Legal, ótimo. Bom, vamos lá. Então vamos falar agora da questão falamos da insolação, vitamina D, do paisagismo, as plantas, né? Então as plantas com todas essas funções que a gente pode espalhar elas pela casa. Eu tô olhando aqui, gente, a gente tá quase no final da live. A gente tem acho que uns 3 minutinhos pra gente encerrar a live. Então eu não vou conseguir entrar aqui nos ambientes, eu vou falar agora mais num geral, né? Para a gente poder olhar nesses aspectos que a gente já pontuou, né? Infelizmente a gente tem tantas coisas para falar, né? O Hamilton tá falando aqui, plantas com perfumes suaves, muito interessante para um sono gostoso. Também, né, Hamilton? Plantas que têm um aroma bem reconfortante para a própria pessoa, né? Eu sempre complemento aí com o que o Hamilton tá dizendo. O Hamilton falou, que pena, eu não quero encerrar a live assim abruptamente, sem falar tchau para vocês. Acho que não vai dar pra gente falar mais sobre os outros temas. Mas eu acho que a gente já conversou bastante, né, sobre alguns aspectos que vão deixar nossa casa saudável. Mas aí só complementando essa questão do aroma aí que o Hamilton falou, é muito bacana a gente também respeitar o que é bom pra gente em questão de aroma. Tem pessoas que têm aí um olfato muito delicado, né, então elas gostam de perfumes mais suaves. E tem pessoas que algumas plantas, algumas flores, eu vou dar um exemplo aí, a gardênia, né, que é aquela flor branca que dá que é chamado jasmim também, que a gente usa muito para cerca viva, ela tem um cheiro mais peculiar, né, mais forte. Eu particularmente sou apaixonada. Aqui na minha casa a gente tem muita na entrada da casa, os vizinhos até comentam quando ela tá florida, as pessoas falam, nossa, a casa da Elaine, né, tá cheirando, né, porque é um cheiro muito forte. E tem pessoas que não suportam o cheiro da gardênia. Eu tenho clientes que eles falam, pelo amor de Deus, não me coloca gardênia, porque, né, incendeia a casa com esse aroma e tudo mais. Então acho que a gente também tem que respeitar essa questão de o quanto isso é bom para cada um. E aí, voltando para a gente finalizar, né? Aí o Hamilton falando, eu concordo, faço parte 2, a Renata parte 2, com certeza, a gente pode fazer a parte 2. Com certeza, porque a gente tem tantas coisas para falar interessantes que a gente consegue já ir modificando aí na nossa casa, né? E aí, então eu acho que a Beli tá falando aí do cheiro do lírio, aquele branco, ou então aquele cor-de-rosa, não dá paz, aqueles dragões, aquele que me dá uma dor de cabeça. Muito bem lembrado, tem pessoas que têm realmente dor de cabeça com alguns aromas de plantas, né? Então a gente só linkando aí pra gente fechar com tudo isso, essa questão de alguns têm dor de cabeça, outros não. Uns gostam da flor branca, outros não. Uns gostam de sei lá, móveis de determinada forma, outros gostam mais de muito sol, menos sol, enfim, a casa ela tem que ser o que traz pra gente de conforto, né? Eu acho que essa troca viva da gente interagindo, passando para ela e ao mesmo tempo ela reverberando coisas positivas para que a gente tenha bem-estar. Eu queria agradecer vocês, nós estamos encerrando a live, temos aí 10 segundos. Muito obrigada a todos, né? Se vocês quiserem perguntas aí que eu não respondi, deixem lá nos comentários que eu respondo. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.